Olá, olá, queridos, sejam bem-vindos a todos vocês que estão iniciando comigo hoje mais uma live. Hoje eu tenho uma palavra tão boa que quando eu estava preparando ela, eu estava sendo eu mesma ministrada nessa palavra. Então, eu quero compartilhar ela, estou com muita expectativa para dividir com vocês esse momento hoje. Olá, mamãe entrou. Olá, Gisele, Kleber, Mônica, Juliana, saudade, querida, saudade a Tânia, Laiane, Rita, sejam todos bem-vindos. Vão entrando aí, gente. Deixa eu ver, ficou melhor assim a iluminação, né? Desliguei a luz. Vamos lá, gente. Como é que tá? Tá todo mundo bem? Hoje, como eu falei, eu tô assim com uma palavra que vai nos fazer sairmos mais motivados desse momento. Esse momento vai ser muito especial. Eu tô com isso assim ardendo, queimando no meu coração. Hoje eu quero falar, sabe sobre o quê? O que você faz quando a esperança morre? Todos nós já escutamos aquela expressão: a esperança é a última que morre. E aí? E quando ela morre? O que acontece? Né? E quando a esperança morre, é muito perigoso, né? Porque quando a gente está sem esperança, a gente murcha, né? A gente perde a força, a gente pode mergulhar aí na depressão, né? A Ângela está dizendo que ouvir uma palavra profética nos dá ânimo nesses dias de isolamento. Que Deus te use, amém. Hoje eu orei para Deus me usar mesmo nessa palavra, porque eu não quero que seja uma palavra minha, eu não quero que seja uma palavra, mas eu quero que seja rema para todas nós, para todos nós essa palavra, de verdade. Eu sinto que nós precisamos escutar essa palavra com muita paz, com muita calma, com o coração muito conectado em Deus. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que todos que vão entrar agora online, todos que vão ver depois essa ministração, que assim Deus entre assim com bálsamo, sabe? Com bálsamo mesmo. O que acontece? A esperança muitas vezes é tudo que nós temos. E quando ela morre, a gente pode até entrar mesmo numa depressão, porque a gente murcha, a gente fica sem energia, a gente fica paralisado. Pastor Ian, seja bem-vindo. Só que isso afeta até mesmo o nosso sistema imunológico. E às vezes a nossa esperança, ela chega ao fim de uma maneira que a gente não tem mais por que acreditar em alguma coisa. E isso é exatamente quando a nossa esperança natural morre. Quando a nossa esperança natural chega ao fim, é porque não temos mais por que acreditar em alguma coisa. E talvez você esteja passando por isso. A querida Ângela falou aí que é bom escutar uma palavra nesse momento, uma palavra fortalecedora nesses dias de isolamento social, e cada dia que passa eu tô mais assim percebendo que a gente tem que combater aquilo que quer se infiltrar dentro de nós durante esse isolamento social. Parece que algo quer assim fazer morada, algo ruim quer fazer morada dentro de nós, que é o tal do medo, do pânico, sabe? Do ponto final nas coisas, e a gente vai combater isso. E aí, com tudo isso, nós lembramos de quem? Quem é a primeira pessoa que vem na mente? Abraão. Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão é considerado o quê? O pai da fé para nós, né? E aí eu quero ler um texto com vocês de Romanos, gente, mas fica muito atento, assim, de verdade. Eu sinto que nós vamos sair hoje com muito mais que nós começamos nessa noite. Bom, diz aqui, Romanos 4,16, a partir de 16 até o 18, diz: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência
coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. O apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que creem no sentido espiritual são filhos de Abraão. Então, nós podemos afirmar que existem dois tipos de esperança: a esperança espiritual e a esperança natural. De forma natural, Abraão não tinha motivos para crer que ele seria pai de muitas nações. Ele não tinha motivos para crer que eles teriam algum filho. Ele e a esposa dele já lá na casa dos 100 anos. Como crer? Então, naturalmente, a esperança deles já havia morrido. Ele e Sara, como é que poderiam ter o filho tão esperado, que Deus sempre falava que eles seriam pais de muitas nações? Olha, a Rita tá dizendo, sou da Bahia, estava na esperança de poder ouvir sua ministração. Amém, Rita, Deus te abençoe. Então, olha, hoje eu quero fazer um desafio com vocês. Amanda, prepara aí o link do meu YouTube. Eu quero que vocês me ajudem a aumentar o número de inscritos no meu YouTube. Eu quero que vocês se inscrevam, que tem as palavras lá, tá entrando todo dia palavra nova. E vou começar a usar uma plataforma que eu vou precisar do YouTube. Então eu quero, viu, Rita? Você vai se inscrever hoje no canal de YouTube, todos vocês. A Amanda vai mandar aí no Instagram. E Amanda, entra também no meu Facebook público e já joga também o link lá tá certo? Do meu canal de YouTube, para quem não estiver inscrito ainda, já se inscrever. E aí, gente, voltando aqui à palavra puramente dizendo, Abraão não tinha mais motivo. Naturalmente, como é que Abraão ia crer que ele seria pai de muitas nações? Eles beirando lá. Ó, Kleber, a Amanda já vai te passar o link do YouTube, tá? Do canal de YouTube. A Amanda vai passar para vocês. A Amanda é minha parceira nisso aí. Neide, que bom que você entrou. Neide, se você não estiver inscrita no meu canal de YouTube hoje, você vai se inscrever, hein? A Amanda vai passar o link aí. E aí, gente, o que acontece? Abraão, ele contava com uma promessa de Deus. A promessa de Deus dizia o seguinte: você vai ser pai de muitas nações. Só que ele não tinha sinais de que isso podia acontecer. E muitos de nós, Amanda, não passa assim, Sandra Farage, não. Isso, passa o canal, porque desse jeito aí não vai entrar no meu canal, do jeito que você colocou. Você tem que mandar realmente o link do canal, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Ele é como nós. Talvez nós estejamos esperando promessas que um dia nós recebemos, que está tão distante, nós não vemos um sinal, uma luzinha para dizer assim, olha, vai chegar, tá chegando, tá na porta. Então a nossa esperança natural, apóstolo Fádio, seja bem-vindo, que honra recebê-lo nessa live abençoada, onde nós estamos falando aqui de crer contra a esperança. Estamos falando da esperança natural que combate a esperança espiritual. Então Abraão, a esperança natural dele havia o quê? Sucumbido, morrido. Mas ele tinha uma promessa, então ele tinha a esperança espiritual. Espiritualmente ele contava com uma promessa. Então a esperança natural, ela baseia-se em quê? Em circunstâncias. A esperança espiritual, ela baseia-se na palavra de Deus. Presta atenção. A esperança natural, ela é horizontal. A esperança espiritual, ela é vertical. A esperança natural, ela é boa, ela é importante, ela te dá energia, ela te dá prazer, ela te deixa pilhado, mas a esperança espiritual, ela é melhor, porque ela é verdadeira, ela é
concreta, ela acontece, queira você ou não, ela vai acontecer. E a esperança espiritual, ela vai muito além da natural e ela combate muitas vezes aquilo que você não está vendo, mas você precisa crer. A esperança espiritual, a esperança natural é a última que morre, não é assim que nós declaramos, que nós cremos, que nós falamos? Só que a esperança espiritual, ela não morre nunca. Porque Deus, Ele vela pela palavra que Ele nos deu. Ele tem responsabilidade com a palavra que Ele nos dá. Sem a menor expectativa, Abraão creu, esperou. E eu pergunto para você, você aí está disposto a esperar? Você aí está disposto a crer contra a esperança? Você está com uma situação, você está precisando de uma resposta. E aí, você vai esperar a palavra de Deus se cumprir na sua vida ou você vai desistir no meio do caminho? Nós temos que desenvolver uma coisa na nossa vida que chama-se esperança espiritual. Sair da circunstância, sair do plano horizontal, sair do que você está vendo e pular para o campo acima. Olha, Abraão, ele subiu esse nível, ele subiu esse degrau e ele pôde viver a verdade da palavra de Deus. A nossa esperança, ela está em Deus. Se a esperança natural chegou ao fim, presta bem atenção, nós precisamos continuar crendo, porque a esperança espiritual jamais vai morrer. Então, gente, sabe aquelas circunstâncias que você olha, que você vive, que você fala assim, meu Deus do céu, eu estou esperando há tanto tempo por um filho e nem sinais, todos os diagnósticos dizem que eu não sou capaz de ter filhos. Eu tenho esse testemunho. Vocês, talvez muitos de vocês já saibam que eu não podia ter filhos. Eu já estava com 15 anos de casada e nada. E quando eu comecei a investigar para saber por que eu não podia ter filhos, aí eu fiquei mais e mais decepcionada. Porque aí eu descobri que nem com fertilização minha própria eu não podia. Se eu quisesse, teria que ser óvulos de uma outra mulher numa tentativa que poderia não dar certo. E eu fiquei assim, pasmo, lembrando que Deus tinha me dado uma palavra e que aquela esperança natural não podia ser o fim, mas que eu tinha que viver algo diferente, porque Deus tinha falado comigo. Quantos de vocês têm algo, uma palavra de Deus que você vai prosperar, que sua empresa vai crescer, que você vai estar trabalhando em tal lugar, sabe, que coisas grandes vão acontecer na sua vida? Aí você olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, não vê nada. Aí você não tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas aí é você estar crendo nas circunstâncias da esperança natural. E se a esperança natural chegar ao fim, a gente continua crendo. Por quê? Porque a espiritual jamais morre. Ela depende 100% de você não desistir daquilo que Deus plantou dentro de você, de você não desistir da palavra, de você não desistir do seu casamento, de você não desistir do filho, de você não desistir da cura, sabe, de você não desistir da prosperidade que Deus liberou sobre a sua vida. Deus, ele vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus verdadeiro. Jeremias, no livro de Lamentações, ele estava arrasado com a destruição de Jerusalém. A falta de perspectiva para o povo, ele estava terrivelmente triste. Só que quando nós podemos passar por tristezas, é natural a gente sentir elas e chegar em certos momentos, gente, que a gente olha para um lado, se abate,
A gente sofre, sente as dores, se desanima, tem medo, é paralisado. Isso acontece com todo mundo. Só que a diferença é, quando você é uma pessoa que busca Deus, quando você é uma pessoa que lê a Bíblia constantemente, quando você é uma pessoa que ora constantemente, se você sempre vai viver o que Jeremias viveu aqui em Lamentações 3:21, ele diz o seguinte: torna a trazer isso à mente, portanto tem esperança. É aquele versículo que fala o seguinte: traz à minha mente aquilo que me dá esperança. Só que se você não é alimentado espiritualmente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, sabe o que acontece? A sua mente não traz nada que lhe dá esperança. Esse tempo de isolamento, eu falo todos os dias isso e vou continuar falando até a gente ter o resultado total disso. Você não pode condicionar a sua mente ao comodismo do isolamento. Você não pode condicionar a sua mente ao medo que a imprensa, que a mídia fica falando para as pessoas, de maneira que as pessoas têm um pavor incrível. Eu acho que a vida não vai voltar ao normal. Você tem que condicionar a sua mente a buscar mais a Deus, viver mais a palavra de Deus, entender sim que as coisas estão mudando e que é tempo de buscar a Deus como nunca se buscou antes. E tempo de viver as promessas que nós ainda não vivemos. Porque Deus vela pelo cumprimento daquilo que Ele nos prometeu. Por quê? Porque Deus não é como um homem que mente ou que se arrepende. Deus não é assim. Deus não é, nós não somos Deus. Deus não é homem. E a gente tem que entender que os momentos de tristeza, de aflição, de você ver a sua esperança morrer, de fato existem. Mas se você mantiver o seu posicionamento, e ontem eu falei sobre posicionamento, se você mantiver o seu posicionamento, você certamente viverá o que Jeremias viveu aqui. Jeremias viu aquele cenário de arrasar, destruição de Jerusalém, do povo triste, aquela coisa toda, e virou: Deus, Senhor, olha aqui, olha o que está acontecendo aqui, ó, minha casa está um caos, a minha vida está um caos, mas Senhor, traz à minha memória aquilo que me dá esperança. E aí Jeremias fazia isso para que a sua mente se fortalecesse. E aí o que aconteceu? O que veio, o que trouxe a memória, o que veio na mente de Jeremias que lhe trouxe a esperança que ele estava pedindo naquele momento? A bondade de Deus. Sabe, no texto que segue, Lamentações 3, de 22 em diante, fala o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, pois é o Senhor, bom é o Senhor para todos os que esperam por ele. Para a alma dos que o buscam, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que Jeremias fez, gente? Ele buscou e falou: Senhor, traz à minha memória aquilo que me dá esperança. E Deus começou a trazer a esperança dele, fortalecer a fé espiritual dele, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus em todas as coisas. E ele olhou para Deus. Sabe, gente, aquele momento que você tem um diagnóstico péssimo, você tem uma péssima notícia, esse momento é o momento certo de você viver um milagre. É o momento certo de algo muito grande acontecer na sua vida. Porque quando está tudo bem, você não precisa de viver isso, você nem busca, você nem se lembra. Mas na hora que a casa está caindo, é a hora certa de você experimentar o quão bom é o Senhor. E contra todas as expectativas, o que aconteceu? Jerusalém foi reconstruída e o povo voltou do cativeiro. Então, gente, o que acontece? O significado da esperança espiritual é o quê?
É o quê? Qual é o significado da esperança espiritual? É a fé. A fé, ela não é opcional. Gente, guarda isso, pelo amor de Deus, guarda isso. A fé, ela não é opcional na vida do cristão. Pois, sabe o que é a fé? Sabe o que é a fé? Eu vou até chegar bem perto, esticar meu olhão para falar com vocês. Sabe o que é a fé? A fé é a confiança sua no caráter de Deus. É você acreditar no caráter de Deus. Sabe o que o diabo conseguiu fazer com Eva e Adão no paraíso? Ele começou a colocar dúvidas do caráter da bondade de Deus, falando, olha, come fruto dessa árvore não, porque, sabe por quê? Se você comer o fruto dessa árvore aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais inteligente, Deus não quer que você fique não. A serpente colocou dúvida na bondade de Deus, e ali houve uma falha terrível de Adão e Eva. Só que, o que aconteceu? Satanás, sem vergonha, tentou fazer isso com Jesus, quando Jesus foi tentado na montanha. E Jesus virou para ele e falou assim, arreda-te daqui, bate em retirada, que de você eu não quero nada e eu não creio em você. Porque Jesus respondeu conforme a palavra, ele utilizou a palavra. Então, os momentos mais difíceis da sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar da palavra. E como é que você vai lembrar da palavra? Quando Satanás virou para Jesus e falou assim, pula daqui, pula desse alto aqui, que Deus dará ordem aos anjos. Aí Jesus virou e falou assim, não, a Bíblia fala para eu não tentar. A palavra de Deus fala para eu não tentar o Senhor meu Deus. Você só vai poder ter essa força de sair de certas circunstâncias e rebater as mentiras de Satanás, que quer realmente frustrar o seu futuro, quer roubar a sua esperança, quer roubar os seus milagres. Você só vai conseguir isso se você conhecer a palavra, se você comer a palavra, se você tiver resposta para aquele momento, se você combater. É que nem a história, gente, das questões financeiras, empresas fechando, gente perdendo o emprego, esse caos todo que esses governadores estão proporcionando para nós. O que acontece? Você tem que ter o quê? Você não é dizimista e ofertante? Você não é fiel? Porque se você não for, você tem que se tornar fiel. Mesmo com as portas de igreja fechadas. Você tem as formas de você continuar dando seu dízimo e sua oferta e fechando as brechas. E você, conhecedor da palavra, vai falar o quê? Olha aqui, eu não vou sucumbir, nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor, e a Bíblia fala que Deus guarda, protege, prospera quem é dizimista e ofertante, e que eu posso fazer prova de Deus. Por que você vai ter isso tudo para falar? Sabe por quê? Porque você tá aqui, ó, cheio, alimentado, preparado. Então, prepare-se para aqueles momentos de dores, sabe, de acusações, momentos que parece que vão destruir a sua vida, o seu futuro. Prepare-se para você virar e falar assim, sai fora, Satanás, que Deus é fiel na minha vida e eu creio nele. Eu e você somos desafiados a crer o tempo todo. Sabe, se você perdeu a esperança em algum momento, você tem que se lembrar de Abraão, de Jeremias, de Jesus e batalhar contra a sua esperança. Por quê? Batalhar contra a sua esperança, de qual esperança que nós estamos falando? Da natural, porque a espiritual jamais morre. Aquele filósofo Voltaire, ele afirmou certa vez que a filosofia é como procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. A fé cristã diz que um aluno cristão respondeu assim, olha, a fé é diferente, é procurar o gato preto no quarto escuro que não está lá e achar o gato. Isso que é a fé. Essa é a diferença de você
confiar num Deus que muda todas as coisas para abençoar a sua vida, para você viver o melhor, para você ter uma esperança, para você viver o que a Escritura diz. Romanos 8:24 diz: pois nessa esperança somos salvos. O que está falando aqui? Nós não temos outra opção, nós temos que ter esperança, porque nós vamos ser salvos por essa esperança. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ou seja, pois nessa esperança somos salvos. A gente não está vendo, mas nós estamos crendo. Então a gente tem que aceitar sim o desafio de crer. É aquela velha história, né? Aqueles jargões que todo mundo já deve ter escutado, né? A fé é primeiro botar o pé para depois Deus colocar o chão. É assim que funciona. É crer independente daquilo que você está vendo. É simplesmente crer. E nós temos que aprender a desenvolver a nossa fé espiritual, que ela é maior e mais verdadeira e mais real do que a fé natural. A esperança natural, ela pode morrer, ela pode ser a última, mas pode morrer. Mas a esperança espiritual, ela jamais vai morrer, ela nunca morre, ela é eterna. Sabe? E assim como esses grandes homens que eu falei, Abraão, Jeremias, o próprio Jesus venceu pela fé. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que vencer. Nós não podemos nos acomodar, gente, com o destino que as pessoas muitas vezes querem determinar para as nossas vidas. As pessoas, elas querem determinar destinos na nossa vida. Elas querem determinar aonde você quer chegar. O diabo, ele quer fazer pior do que isso. Ele quer impedir de você chegar em algum lugar. Mas eu quero te dizer que se nós entendermos que nós temos que crer contra a esperança, e eu estou me referindo da esperança natural, não da espiritual, que você já viu que tem diferença. Se nós crermos, nós vamos viver milagres que nós não vivemos até hoje. Gente, quando eu tive o meu diagnóstico, que eu não ia ter filho, e Deus tinha me falado que eu ia ter um menino. Deus tinha falado para o meu esposo que em setembro de 2017 nasceria um menino. E eu não consegui nem fazer tratamento, porque o diagnóstico era tão ruim que não precisava nem de tratamento, ia ser só gastar dinheiro. Graças a Deus por isso. Bispo Renato, seja bem-vindo, meu querido. Vou ligar pro... Já fiz contato com o homem do sushi. Deus abençoe aí, Bispo Renato. E, gente, foi tão interessante porque aquele momento que eu tive aquele diagnóstico foi algo assim surreal, que eu parei e falei, ué, mas Deus falou que eu ia ter um menino. E eu vou ter. E quando foi dezembro de 2016, eu engravidei e eu nem sabia que estava grávida. E fui descobrir lá para meados de janeiro. Sabe o que aconteceu? Eu criei mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Eu criei mais na palavra de Deus do que nos exames que eu tinha feito. E quando nós somos cristãos, nós não podemos duvidar do caráter de Deus. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus fala que nós viveremos. Porque a gente anula a fé. E a fé é o instrumento que nos faz alcançar alguma coisa em nossas vidas. Jeremias teve essa experiência. Ele foi muito lúcido, porque na hora que ele viu o cenário tenebroso, arrasado, ele só parou e falou, Senhor, traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Tem momentos que você vai olhar, vai falar assim, Deus, Senhor, eu não sei nem como orar. Eu não sei nem por onde começar a reconstrução disso aqui. Mas eu quero clamar a Ti. Traz à minha memória aquilo que me dá esperança. E olha, você tem que ter as coisas ativas dentro de você para a hora certa elas serem destravadas, liberadas. Você precisa ter a palavra de Deus, é o gatilho
que você precisa para viver o sobrenatural. Viva o sobrenatural. Fazendo o quê? Crendo contra a esperança, vivendo a fé espiritual. E olha, dando um tempo na sua fé natural, porque ela pode ter fim, sim. E aí, se chegar ao fim, você vai desesperar? Esses dias eu vi uma matéria, gente, que eu fiquei muito assim, entristecida. Eu sou contra a Globo, para mim não é Globo lixo não, é rede esgoto de televisão, né? Isso aí, quem anda comigo sabe disso há muito tempo. E, no entanto, um artista antigo, bem antigo, né, da Globo, estava no sítio dele de 85 anos, eu esqueci o nome do cara. Ele fez uma forca dentro do sítio dele, fez uma carta de despedida e se enforcou. E morreu essa semana. E ele escreveu uma carta dizendo assim, eu não consigo mais viver nesse mundo. Eu não tenho mais esperança nesse mundo. Eu não tenho mais como viver aqui. Terrível, super triste. Por quê? Porque ele não tinha palavra de verdade, da verdade na vida dele. Um homem que provavelmente muito bem de vida, mas ele não tinha a palavra da verdade dentro dele. Eu quero te falar uma coisa, se ele tivesse, ele não teria feito isso, porque ele ia saber o que você e eu sabemos hoje. A esperança natural pode até morrer, uma coisa ou outra pode até não dar certo, mas a esperança espiritual, ela nunca morre e nós vamos alcançar tudo que Deus determinou para nós, se não desistirmos. Que tem um versículo que ainda fala que nós somos credores daquilo que nós esperamos, que nós cremos, que isso nos é imputado por justiça. Então, meu querido e minha querida, se existe algo na sua vida que ainda não aconteceu, você precisa viver esse milagre. Você pode crer no que eu estou te falando, agarra essa palavra e fala, Senhor, pode ninguém crer, mas eu estou crendo. E eu tenho algumas pessoas que eu oro constantemente por elas, que eu sou intercessora dessas pessoas, que eu falo assim, olha, pode ninguém crer sobre esse assunto com você, mas eu quero te dizer que eu estou orando com você e eu creio. E eu vou crer com você até o final e eu vou ser uma daquelas que vou assistir esse milagre aí. E nada tira isso do meu coração e do coração dessa pessoa. E é assim que nós temos que viver. É crer contra cenários, sabe? Contra tudo que está acontecendo. Amém, queridos? Amém? Amém? A Ângela está dizendo aqui para eu transformar as minhas ministrações num livro com mensagens diárias. Poxa, que bênção, que ajudaria muitas pessoas. Obrigada, querida, obrigada. Quem sabe, né? Quem sabe esse dia chegará, né? A gente não sabe o que Deus tem aí, né? E, gente, foi um dia incrível. Amanhã eu estarei fazendo a live às 10 horas da manhã. Eu tô te esperando, 10 horas da manhã, porque eu faço um programa de rádio toda quarta-feira, às 10 da manhã. E já faço paralelo à live também. Então, amanhã eu tô te esperando. Só que hoje, gente, por favor, olha, se cadastre, se inscreva no meu canal de YouTube. Ô, Amanda, joga de novo o link aí. Joga de novo tanto no meu Facebook público, quanto naquele Facebook maior. Inclusive eu vou pedir para a Tânia, se a Tânia tiver aí também, a Tânia também tem o link. Eu queria muito que vocês se inscrevessem, gente, no meu canal de YouTube, que a gente está entrando com uma plataforma nova aí daqui a uns dias. Eu ainda não consegui utilizar, porque a gente está fazendo grandes mudanças para poder começar a utilizá-la. Mas eu quero muito que você se inscreva no meu canal de YouTube. Eu vou estar esperando você lá, tá bom? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí onde você está. E eu quero assim que você mande seu testemunho para mim, porque de repente muitas coisas estão acontecendo, como eu já recebi vários testemunhos, e eu preciso saber do seu. Para mim é muito mais fácil responder no direct do Instagram.
eu tenho mais agilidade, porque no Facebook eu tenho mais de 50 mil seguidores em uma das páginas. Então eu não consigo responder bem rápido todas as minhas mensagens do Facebook. Mas do Instagram eu sou bem mais rápida, tá, gente? Mas do Face eu também respondo, mas demora mais. Então eu queria te pedir, se você tiver um testemunho, ou então precisar de um aconselhamento, alguma coisa, usa o meu Instagram, o direct do meu Instagram, tá bom? Vamos orar. Paizinho amado, Deus eterno, obrigada, Senhor, obrigada, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Senhor, fortalece a fé dos meus irmãos, fortalece a fé espiritual, fé no Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz a memória, traz a mente, no coração, aquilo que lhes dá esperança. Libera, Senhor, destrava tudo que está impedindo eles de viverem um milagre. Começa a liberar milagres de salvação, de cura, de prosperidade, de negócios. Senhor, em nome de Jesus, começa a agir, Pai, de uma forma inesperada na vida de cada um dos meus irmãos. Livra eles, Pai, da pandemia, Senhor, dos acidentes, dos incidentes, da violência e da maldade, mas que a salvação, a paz e a prosperidade esteja sobre cada lar representado que está me escutando agora e que vai escutar depois. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu fazer um convite super especial. Esse domingo nós teremos Santa Ceia na Comunidade Cristã Ministério da Fé. Então, às 19 horas, você estará com o seu carro, dentro do seu carro, no estacionamento da nossa sede em Taguatinga. E lá haverá uma estrutura para você receber a Santa Ceia, tomar a Santa Ceia e receber uma palavra de Deus. Então, domingo que vem, às 19 horas, no estacionamento, conforme decreto do governador, você tem que ficar dentro do carro, viu, meu irmão, minha irmã, para a gente fazer uma Santa Ceia. Está sendo no carro porque foi assim o decreto do governador. Não me peça para explicar isso, pelo amor de Deus, porque eu não sou governadora para ter feito um decreto desse, né? Mas já que o decreto existe e nós somos obedientes à lei dos homens, nós estaremos lá. Você que está em dúvida, não precisa pôr máscara no seu carro, tá bom? Porque tem que ficar 2 metros de distância um carro do outro. Mas vá lá, você vai ser altamente abençoado, vai ser um drive-in da palavra de Deus com Santa Ceia, vai ser uma experiência nova, diferente e o mais importante, você não estará quebrando o isolamento social que tanto falam que a gente tem que fazer, né? Você não estará entrando em aglomerações, você estará completamente protegido, tá bom? Gente, Deus abençoe. Amanhã, culto também à noite, culto online, Ministério da Fé com o Apóstolo Fade, Santa Ceia no domingo e amanhã, 10 horas da manhã, estamos juntos de novo, tá bom? Beijo, beijo, beijo no coração e vou entrar agora no meu canal de YouTube para saber se vocês entrarem, se vocês se cadastraram lá. Beijo, beijo, fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.